A paz do Senhor a todos, muito bem-vindos neste dia. Eu quero aqui me apresentar, alguns já me conhecem, eu sou a tia Grace e neste dia nós vamos contar uma história da Bíblia. Quem aí já tem uma Bíblia e está com ela em suas mãos? Aleluia! Eu já estou com a minha Bíblia, mas antes da gente começar a contar essa história maravilhosa que o Senhor nos deixou na sua palavra, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração porque em tudo que a gente for realizar na nossa vida, nós devemos primeiramente agradecer a Deus, falar com o Senhor, e a oração é uma forma da gente falar com Deus, amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor nesta hora. Querido Deus eterno Pai, nós aqui estamos, Senhor, para mais uma vez falar da Tua palavra. Senhor, meu Deus, que a Tua palavra venha, Senhor, meu Deus, falar aos nossos corações, Senhor, penetrar os nossos corações, em nome de Jesus, e que ela venha fazer uma mudança, uma transformação em nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Eu entrego tudo em Tuas mãos a cada um que estiver assistindo esta pequena ministração. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler lá no livro de Jonas, do profeta Jonas, lá no capítulo 1. Vamos lá? Vou chegar aqui mais pertinho. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas: apronta-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. E aí, pessoal, vocês acham que Jonas, um profeta que pregava a palavra de Deus, né, que estava obedecendo a Deus, fazia tudo que o Senhor o ordenava, quem aí acha que Jonas, quando Deus falou com ele sobre a cidade de Nínive, o que será que Jonas fez? Como um bom profeta de Deus, Jonas deveria obedecer. Mas, infelizmente, Jonas não obedeceu. Jonas não foi para a cidade de Nínive. Jonas ouviu o que o Senhor falou com ele. Em vez de ele ir para um lado, Jonas correu para o outro lado da cidade. Olha só, gente, ele estava desobedecendo a voz do Senhor. Mas o que será que vai acontecer no decorrer dessa história? O que Deus vai fazer, né, para que Jonas chegue ao seu propósito? Nós vemos aqui, olha, Jonas, ele correu, ó, tá vendo a setinha apontando? Indo para a cidade de Nínive. E Jonas saiu correndo e foi para o outro lado, né? Para o lado inverso. Deus mandou ele para a direita e Jonas foi para a esquerda. E não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos sempre obedecer. Vamos lá. Vamos continuar lendo aqui na palavra de Deus e vamos ver o que aconteceu com Jonas. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio. Quem já andou de navio? Ou de barco? Eu nunca andei de navio nem de barco. Nunca andei. Mas dizem que as pessoas ficam enjoadas quando andam de navio, né? Ou de barco. Mas deve ser também muito legal, né, gente? Então vamos lá. E aí, ele comprou uma passagem, né? E foi viajar para outra cidade. Mas o que será que aconteceu durante esta viagem? Jonas desceu para o porão do navio e ficou lá quietinho,
arrumou um cantinho e foi tirar uma soneca. Mas de repente o mar começou a ficar bravo, as ondas começaram a ficar forte, a ventar forte, e todos ficaram desesperados naquele navio, né? E os marinheiros começaram, cada um, a orar aos seus deuses, outros deuses, não o nosso Deus. E nada acontecia, nada mudava. Em algum momento, um marinheiro achou quem? Jonas, dormindo lá no fundinho do barco. E aí eles acordaram Jonas e perguntaram para ele: por que você não está clamando ao seu Deus, né? Por conta dessa tempestade. Jonas tremeu na base. Ele ali ficou apavorado porque viu que algo estava acontecendo de errado, né, gente? Então vamos continuar lendo na palavra de Deus, porque é ela que nos revela tudo certinho, tudo que vai nos acontecer, tudo que devemos fazer é através da palavra do Senhor. E aí os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, eles jogavam a carga fora no mar. Então eles iam pegando tudo que estava dentro do barco, daquele navio, iam jogando fora para que o barco ficasse mais leve e aquele barco não naufragasse e eles não viessem a se afogar no mar, né? Então eles estavam agindo daquela maneira. Mas nada estava adiantando, né? Como nós já falamos, nada estava adiantando. Então, nem eles orando aos deuses dele lá estava adiantando. Vamos continuar lendo. Jogaram a carga no mar, porém Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído no sono. O capitão do navio o encontrou e disse: como é que você está aí dormindo? Imagina só, o capitão do navio foi lá, encontrou Jonas lá dormindo e falou assim: acorda, rapaz, como é que você está aí dormindo? Olha a tempestade que está nos assolando, né? E aí o capitão do navio foi e questionou a Jonas: levanta-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não nos deixe morrer. Eles estavam com muito medo, então acordaram a Jonas e também colocaram ele para poder orar e clamar ao Deus dele, que é o nosso Deus soberano, o Deus que criou tudo na terra e no céu, o mar, todas as coisas, né? E aí Jonas começou a pensar melhor no que ele havia feito. Jonas parou, deve ter pensado assim: poxa vida, Senhor, o que eu fui fazer? Por que eu fui me desobedecer? Né? Os pensamentos de Jonas deviam estar assim num turbilhão de informações. Mas Jonas vai reconhecer o seu erro. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. E o que aconteceu? Eles fizeram isso. E o nome de Jonas foi sorteado. É como se eles tivessem colocado o nome de todo mundo dentro de um saquinho. E aí fez um sorteio. E o nome de Jonas foi sorteado. Mas isso não é pura sorte, não é um jogo. Isso foi uma permissão do Senhor para que Jonas pudesse ter a oportunidade de se arrepender, porque nós servimos um Deus que é poderoso, que é soberano, que mostra a sua soberania, mas é um Deus também de misericórdia. E Deus ali já estava dando a Jonas
uma chance de se arrepender. Assim Deus dá para nós todos os dias uma chance de nós nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, porque o Senhor é amor, é misericórdia. Ele nos ama tão grandemente que Ele sempre está de braços abertos, sempre está nos dando uma chance de nos arrependermos e obedecermos aquilo que Ele nos ordena a fazer, aquilo que Ele nos ensina na Sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. E aí, os marinheiros perguntaram assim para Jonas: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? Qual é o seu povo? E aí Jonas falou assim: eu sou hebreu, né? Então, quando ele disse que ele era um hebreu, ele já foi logo identificado que ele servia ao Deus soberano, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz e que tudo fez, que tudo criou, né? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar, viu? Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda. Eles ficaram cheios de medo porque sabia que Deus era muito poderoso e o controle de tudo na nossa vida está nas mãos do Senhor, né? Mas Jonas teve a honradez, ele foi um homem sensato naquele momento. Ele assumiu o seu erro, assumiu que desobedeceu ao Senhor, né? Porque ele havia entrado no navio, olha aqui, ó. Ele escolheu ir para um outro lugar, entrou no navio e aquele navio foi acometido de uma tempestade. Tudo providência de Deus para que a palavra de Deus se cumprisse conforme Deus ordenara a Jonas. Porque não adianta a gente servir a Deus, receber as ordens do Senhor e não cumpri-las. Deus vai ter os métodos dele de fazer com que a gente continue em seu caminho, fazendo aquilo que lhe agrada, com amor, e nos ensinando e nos dando uma nova chance de arrependimento. Porque a partir do momento que Jonas reconheceu ali que aqueles homens tiraram a sorte, Deus estava criando uma situação para que ele tivesse a chance de se arrepender e confessar o seu pecado. E foi isso que Jonas fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E aí Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Viu? Jonas reconheceu e agora Jonas teve uma atitude muito importante. Ele não tinha o que fazer. Ele reconheceu o seu erro, a sua falha, o seu pecado. E aí deu uma decisão para aqueles homens, para que aqueles homens jogassem ele no mar. Mas será que Jonas iria sobreviver quando ele fosse jogado ao mar, em meio a uma tempestade, a um mar bravio, lá no meio do mar? Como é que Jonas ia conseguir nadar e sobreviver? O que será que aconteceu depois disso? Quando Jonas foi lançado ao mar, imediatamente a tempestade cessou. E aqueles homens, que eram 300 e poucos homens daquele navio, eles foram todos
salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vidas foram salvas. Amém? Então vamos continuar. E agora nós vamos descobrir o que aconteceu com Jonas quando ele caiu no mar e foi indo por dentro do mar, descendo nas águas. O que será que aconteceu? De repente apareceu um grande peixe, muito grande. Algumas pessoas vão falar que era uma baleia, mas não era uma baleia. Era um grande peixe, bem grandão. E esse grande peixe engoliu Jonas. O peixe não comeu ele, o peixe o engoliu. Isso é mais um milagre que Jonas viveu. Deus providenciou que um grande peixe viesse e engolisse Jonas, e Jonas ficou ali dentro da barriga daquele peixe, sabe quanto tempo? 3 dias e 3 noites. E o que será que Jonas ficou fazendo dentro da barriga daquele peixe durante esse tempo? Você sabe me dizer o que Jonas fez? Jonas ficava orando a Deus o tempo inteiro. Jonas orou todo o tempo em que ele esteve lá. E nós também devemos orar em todo o tempo. Seja o momento que nós estivermos passando na nossa vida, estivermos passando em nossa vida. Seja um momento difícil, seja um momento de alegria, nós devemos agradecer ao Senhor em oração, falando com Deus. Porque a oração é o nosso método, o nosso jeito de falar com Deus, diretamente com o Senhor. Ele sempre vai nos ouvir, sempre vai cuidar de nós. Amém? Louvado seja Deus. Depois que Jonas estava dentro do ventre do peixe, dentro da barriga daquele grande peixe, e ele passou todo aquele tempo orando a Deus, a gente vai ler lá no capítulo 2 do livro de Jonas, né? Ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro, e tu ouvistes a minha voz. Viu como Deus é maravilhoso? Deus ouviu a oração de Jonas quando ele estava lá dentro do ventre daquele grande peixe. E o que será que aconteceu depois disso? Vamos ver? Olha só que legal. Jonas foi cuspido. Ele foi cuspido de dentro do grande peixe. E ele foi parar numa praia. Ó. Quando ele foi cuspido do ventre daquele peixe, Jonas nem sabia onde ele estava. E aí ele caminhou naquela praia, caminhou por quilômetros e já estava até cansado, mas ele resolveu fazer o quê? Obedecer às ordens do Senhor, porque grandes coisas Deus tinha para fazer naquela cidade de Nínive, porque era uma cidade onde o povo idolatrava um Deus chamado Dagon, que era o Deus peixe. Olha como Deus é inteligente. Deus fez com que um peixe engolisse Jonas e o jogasse numa praia que ia sair aonde? Quem sabe me dizer? Jonas andou até chegar em Nínive. Olha que maravilha! Deus é maravilhoso. Ele pega as situações e transforma para que tudo saia conforme aquilo que ele nos ordenou. Glória a Deus. Como Jonas decidiu obedecer e fazer aquilo que o Senhor o ordenou, ele chegou até aquela cidade de Nínive, ó. E aí, quando ele chegou lá na cidade de Nínive, Jonas se encontrou com aquele povo que estava cometendo muitos pecados, que adorava a um Deus chamado Dagon, que era o Deus peixe.
E Deus mostrou através do profeta Jonas que quem é o Deus soberano é Ele, que não existe outro Deus, que Deus que fez o mar, a terra, os animais, que não existe Deus peixe, que só existe um Deus único na nossa vida, que Ele é um Deus amoroso, que nos dá a oportunidade de arrependimento, que nos dá a oportunidade da gente ser perdoados por esse Deus maravilhoso, louvado seja Deus. Mas nós precisamos nos arrepender do fundo do nosso coração. E quando Jonas pregou para aquela cidade, né? Quando ele chegou lá, ele foi cumprir a vontade do Senhor. Jonas falou a todo o povo e muita gente se arrependeu. Glória a Deus. Todo o povo ouviu Jonas, as pessoas se arrependeram, né? Se prostraram diante do Senhor e foram perdoadas. Almas foram salvas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então a nossa história de hoje termina aqui no livro de Jonas. Você pode ler novamente, você pode compartilhar essa história com os seus amigos, com seus familiares, com quem você quiser. Você pode ler no livro de Jonas essa linda história, né, aonde Deus ordena ao profeta para que fosse até uma cidade, para que pessoas fossem salvas, almas se rendessem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês nesse momento. Um beijo grande no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.